fui pra casa desse meu amigo em Santander, que eu tinha sido terceiro na prova dele, dormi no sofá, que pra mim foi uma maravilha. Depois voltei dormi na bagagem, sabe onde tu põe as malas no trem? Dormi, eu e um outro brasileiro, o José Alves, esse foi um dos pioneiros, José Alves Costa, mora na Espanha até hoje. Aí veio o José Alves Costa no bagageiro do trem. Chegou em Madrid, ganhei com 6 horas, 35 minutos e 41 segundos em abril. Bati o recorde da prova, que era o Domingo Catalã. Olá pessoal, aqui quem fala é Renata Falzoni. Olá, eu sou Tim Don. Eu sou Jaque Mourão. Olá, eu sou João Paulo Diniz. Eu sou Adriana Silva. Oi, eu sou Mauro Ribeiro. E esse é o Endorfina Podcast. Valeu, até mais. Sou Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Mais uma vez este episódio em oferecimento da Probiótica. Por sinal, tenho certeza de que você já tem acompanhado o trabalho muito legal que a Probiótica vem fazendo, investindo não apenas na fabricação de produtos de primeira linha, é claro, mas também ao patrocinar provas e atletas. Aliás, parabéns à Probiótica pela iniciativa. Estamos precisando de empresas que acreditem no esporte de uma maneira sustentável e o apoio aos atletas profissionais é uma parte importantíssima nesse processo. Aliás, muitos atletas já comentaram a esse respeito aqui no Endorfina. A Probiótica produz uma linha específica de suplementos da mais alta qualidade para os esportes de endurance, tanto para os seus treinos quanto para as provas. Você encontra uma linha completa de carboidratos, desde o tradicional Carbap Gel até o Carbap Pós 4x1, diversos tipos de proteínas, energéticos como a D-ribose e a destrose, glutamina, creatina e os BCAAs que seu nutricionista já deve ter recomendado. Estes produtos e toda a extensa e completa linha de suplementos da Probiótica você encontra na Quality Nutrition. Apenas uma loja com a experiência, conhecimento e excelência da Quality Nutrition é capaz de oferecer a variedade e o atendimento que você procura. Uma ideia bacana da Quality Nutrition, e que ao meu ver foi uma grande sacada do Marcelo Kim, foi a criação dos combos promocionais. Você compra 3 produtos iguais e ganha um desconto que pode chegar aos 50%. Outra sacada é a Quality Week. Em toda a última semana do mês, cerca de 80 produtos nacionais e importados entram em promoção, com descontos que também podem chegar aos 50%. Além dos 3 endereços em São Paulo, você pode comprar convenientemente de qualquer lugar do Brasil através da loja virtual da Quality Nutrition. Você tem literalmente na ponta dos dedos acesso a uma quantidade inimaginável de marcas e produtos. Acesse qualitynutritionloja.com.br e faça suas compras hoje mesmo. A Probiótica é patrocinadora oficial do circuito Ironman Brasil e 3-Day Series 2019. probiotica.com.br. Acesse o site agora mesmo e conheça a linha completa de produtos da Probiótica. No Instagram, Probiótica Oficial e Quality Nutrition Loja. Siga os perfis e fique por dentro das últimas novidades dessas duas marcas. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a outro episódio do Endorfina Podcast. Bom, o episódio da semana passada foi um episódio com uma repercussão muito legal do Marco Aurélio Delgado Faria, Marco Faria. Então, se você não ouviu, vai lá e ouça a história de um executivo da Claro, que acabou recebendo aí uma espécie de chamamento para mudar de vida depois de estar obeso, e ele acabou ingressando na corrida através aí da orientação do professor Marcos Paulo Reis, já um antigo convidado aqui e frequente consultor do Endorfina, e ele acabou migrando pro triatlon, e com a ajuda também do professor Emerson Gomes, que também já passou por aqui contando a sua história, ele acabou se tornando um apaixonado pelo triatlon, meio que um embaixador dentro da Claro, das boas práticas de qualidade de vida através do esporte. Ele é quem levou para Claro o programa de corrida, através também da MPR, assessoria. E ele, enfim, foi um episódio muito legal, vai lá e ouça, não vou ficar falando aqui muito. E no episódio de hoje, claro, vocês já estão sabendo, é com o grande e único Valmir Nunes,
acho que o nosso maior ultramaratonista, o mais premiado ultramaratonista do Brasil até hoje, um cara que foi campeão mundial e deteve várias vezes, por vários anos, o recorde mundial dos 100 quilômetros, um cara santista, um cara de origem simples e que tem uma história fabulosa para contar, e até hoje ele acabou se mudando para os Estados Unidos, para morar lá mais perto da filha e do neto, e ele continua competindo. Aliás, ele está indo competir agora nesse segundo semestre em algumas provas malucas, inclusive a Spartathlon, e ele conta aqui a história dele, a trajetória, como é que ele conseguiu se manter no topo por tanto tempo. Ele é uma pessoa eu já falei que ele é simples, mas não de origem simples, mas que eu posso dizer? Não é no sentido de ser uma pessoa de origem simples. Ele é uma pessoa que simplifica as coisas, ele não vê complexidade, mais ou menos como o Carlos Dias, o grande ultramaratonista também, que nós temos no Brasil e que eu já conversei faz algumas semanas, alguns episódios. O Valmir Nunes, ele tem uma simplicidade de encarar essa prova de 100 km que chega a ser bizarra. E ele vai contar bastante dessa história aqui, um cara super bacana, um cara que tem muita história, muita opinião para contar, como eu sempre digo. E é isso. Espero que vocês curtam essa conversa e mais uma vez obrigado a todos vocês que têm ouvido, compartilhado, espalhado Endorfina entre seus amigos, colegas. Já passei dos 8 mil seguidores no Instagram, isso me deixa contente, mas principalmente o número de downloads não para de crescer, e isso é que me faz continuar fazendo esse trabalho aqui, essa dedicação, para que eu possa trazer cada vez convidados mais interessantes e trazer conteúdo legal para vocês. E se preparem, porque eu gravei já uma série de episódios que vão ao ar daqui a pouquinho e vocês não perdem por esperar. Então vamos lá com mais um episódio especialíssimo com o grande Valmir Nunes. Olá, Valmir, seja muito bem-vindo ao Endorfina Podcast. Olá, Michel, muito obrigado aí pelo convite aí, né? Por participar do seu programa Endorfina Podcast. Isso aí. Show, bora bater um papo bacana aí que eu tô super... E agradecer o nosso amigo Harry aí por ter... Harry Up, do podcast Harry Up, Harry Thomas Jr., quem nos conectou aí, né? Você acompanha ele também pelas redes sociais, vocês têm esse contato, e ele me passou aí o teu. E aí depois de alguma troca de e-mails e alguns meses, a gente finalmente conseguiu gravar. Aliás, um dos motivos, além da nossa né, de problemas de agenda, que são normais, um dos motivos é que você estava de mudança para os Estados Unidos, né? A gente está falando agora diretamente você está no seu esconderijo aí na Carolina do Norte. Eu estou na Carolina do Sul. Carolina do Sul. Qual é o nome da cidade? Rock in Rio. Rock in Rio. Entendi. Que legal. E uma cidade muito que bom. bonita. E conta aí como é que foi como é que está sendo, né, essa mudança? Por que você se mudou para aí e como é que você está se adaptando, né, a um novo país? Acho que é a primeira vez que você vai morar fora. Há muitos anos já. Eu já fiquei muito tempo na Espanha, assim, 3 meses, 4 meses treinando na Espanha. Eu ficava muito na Europa antes, né? Por causa dos 100 quilômetros. E muitas vezes eu tive a oportunidade de vir aqui para os Estados Unidos e nunca vim, né? Aí minha filha acabou vindo para cá, a Natasha, fez high school, fez universidade, né? Casou, teve filho. E com o nascimento do neto, acabou, né, a gente vindo para cá, né? Mas há muitos anos atrás, desde 93, que eu tive aqui a primeira vez nos Estados Unidos, correndo 100 km em Nova York, e eu tive algumas vontades de morar na Europa ou nos Estados Unidos, mas o amor pela minha cidade de Santos, pelos meus familiares e amigos, né, e acabei ficando na cidade de Santos. E agora resolvi vir para cá. Há quanto tempo você está aí? Eu cheguei aqui, acho que foi em junho. Estou aqui acho que uns 50 dias, mais ou menos, ou 40, quase 50 dias. Bacana. Bom, 18 anos depois do teu Spartathlon, né, na Grécia, numa prova de 243 quilômetros, agora em setembro você está
voltando para lá. Como é que você está encarando isso? Como é que você está se preparando para voltar a uma prova 18 anos depois? Claro, você não ficou parado nesses 18 anos, mas eu imagino que vai ser um momento aí marcante na tua carreira. Deixei de fazer 2 competições antes da Spartathlon, né? Uma prova de 12 horas e 50 milhas, porque aqui está muito quente e a minha recuperação depois dessas 2 provas seria muito demorada, né? Porque o calor aqui é forte. Então eu resolvi cancelar essas 2 competições antes e focar exclusivamente na Esparta. Venci em 2001, né? A prova de Atenas a Esparta, que é o caminho do soldado Fedípides, né? De 246 quilômetros. E voltei lá algumas vezes, fui segundo, não sei se foi em 2003 ou 2007, não me lembro. Acho que em 2007 eu voltei, fui terceiro. Acho que em 2003 fui segundo. E tô voltando lá novamente, né? Mas vamos finalizar os treinos e vamos ver como é que eu vou estar para lá. Mas a minha vontade é muito grande de fazer uma boa corrida, né? O importante é fazer uma boa corrida. Depois, o final, vamos ver o que vai acontecer. Ô, Valmir, você está com 55 anos, você não está ficando mais jovem a cada ano. Com certeza você está mais esperto, e eu imagino que você, que todos esses anos de experiência estão te deixando com uma vantagem bacana aí perto dos teus competidores. Como é que você consegue, primeiro de tudo, né, se manter assim motivado, mas principalmente você se manter saudável o suficiente para se manter competitivo, depois de tantos anos competindo e ganhando, e a gente vai falar um pouco aqui do teu treinamento, né, mas com certeza o teu treino não é pouco. Qual que é o segredo do Valmir? O segredo do Valmir é que ele é contra muitas coisas, né? Não sei se ele é contra, né? Eu sempre tive uma infância muito dura, né? Sempre fui acostumado a ter uma vida muito difícil. Isso me ajudou muito. A maior vitória do Valmir Nunes para mim foi quando ele venceu a retocolite ulcerativa. Não sei se você poderia pesquisar essa doença. Não sei se alguém está ouvindo, que é uma doença muito rara e ela é difícil de ter cura. Qual é o nome, entendeu? Valmir? Retocolite ulcerativa crônica. É uma doença muito chata. Eu cheguei a fazer transfusão de sangue, tomar antibióticos, cheguei a tomar, esqueci o nome do medicamento, cheguei a tomar morfina, fiz transfusão de sangue, tive 15 dias de vida assim, né? Fiquei 1 mês internado no Hospital Santa Catarina em São Paulo. Então eu tive essa doença com 18 anos, né? E sofri muito com essa doença, né? Então, a partir do momento que eu venci essa etapa mais difícil na minha vida, que foi a retocolite ulcerativa, se alguém estiver ouvindo esse áudio aí agora, né, seria importante, porque muitas pessoas acabam perdendo a vida, porque é uma doença muito chata, o intestino para de funcionar, você não pode comer quase nada, entendeu? Beber quase nada, eu comia arrozinho cozido na água, purê, não bebia nada, E sabe? você já corria com 18 anos? Você descobriu isso como? Não, eu nunca parei de correr com essa doença. Não, então, mas você né? começou a correr com qual idade? Eu comecei a correr com 14 anos Tá. na escola, né? Comecei fazendo prova de 100, 200, 1500, Sim. né? E depois comecei a fazer provas de rua, e aí surgiu, mas corria assim, parava, porque o meu foco era o futebol, né? E surgiu essa doença na minha vida, né? Então foi a minha primeira vitória, né? Depois o resto, para mim, o que eu sofria nas minhas provas longas, para mim, era uma alegria para mim, muita felicidade, porque o que eu sofri, Imagina. o sofrimento, as dores que eu sinto numa prova longa, né? Outra coisa que eu queria falar é sobre o doping, né? O doping, tipo assim, na minha adolescência, na minha adolescência teve meus amigos que caíram para droga, né? E pro caminho ruim. E no esporte eu também tive
o lado bom e o ruim. Eu preferi o lado bom, porque eu já estava acostumado tanto a sofrer na minha vida que eu não precisava de ter vantagem para continuar no esporte. Tá. Entendeu? Você, vamos dizer assim, você teve a oportunidade, você teve contato, você foi oferecido por alguém, é óbvio, a gente não precisa ficar falando aqui, mas assim, você teve a opção do doping muito próximo aí de você e você acabou optando pelo caminho mais comprido, mas o caminho mais justo. Você tem isso. Você vai a alguns lugares e as pessoas acabam oferecendo para você, né? Mas eu falei para a pessoa, eu não tomo nem vitamina. Meu negócio é pãozinho com manteiga, cafezinho preto antes do treino, depois do treino é água, fruta, depois o almoço, e eu descanso mais ou menos umas 12, 14 horas por dia, entendeu? Então essa é a minha recuperação, é o descanso, descanso, alimentação e treino sem intensidade, entendeu? Eu não gosto de trabalhar muita intensidade em treinamento, já trabalhei muita intensidade, né? Já cheguei a fazer pista segunda, terça, quarta, quinta e sexta e sábado. A gente fazia um treino em trio lá em Santos, que é lá do outro lado da cidade de Santos. Tem ali na Poca Farinha, tem uma trilha ali dentro do mato. Então é o único dia que eu ia correr dentro da trilha, né? Então é isso que eu tenho para falar. Legal. Você se mantém assim, vamos dizer, purista, você não é adepto de vitaminas, você continua, vamos dizer, no jeito, desde quando você começou a correr e começou a ter esse jeito natural, começou a correr e começou a ter destaque, foi uma fórmula que para você deu certo e você continua assim? Não, deu certo para mim e teve uma época que eu quis treinar também atletas para correr maratona, 10 mil. Tinha uma menina que treinava comigo, ela fez 33 e 38 na pista, 10 mil, ela fez a maratona para 2:35. Peguei um menino também, ele correu a maratona para 2:14, 2:15, fez 10 mil abaixo de 30. E eu passei a mesma coisa que eu fazia para eles. A mesma filosofia. A gente morava em Águas... Isso, né? Eu levei os dois para Águas de Lindóia, né? Eles comiam, dormiam e treinavam. Aí as pessoas falavam assim, o Valmir tá dando EPO pra eles. Tem sempre as pessoas que criticam. Entendeu? O Valmir tá dando não sei o quê. Isso. É o seguinte, eu dei o que eu fazia. A gente comprava caixa de batata, caixa de laranja, a gente tomava o cafezinho da manhã, eu moía o café, sabe o grão de café? Eu moía assim no moedor. Eu comprei um moedor lá em Santos, paguei R$70 no moedor de ferro. Moía assim os grãozinhos de café, aí fazia o cafezinho, pãozinho com manteiga, e lá ia a gente rodar de manhã. Voltava, água, fruta, almoçava, cama. Era cama, comer e treinar. Não tinha... Agora, se saísse disso... E você sempre aí... foi adepto dessa prática de dormir bastante? Você era um cara que sempre dormiu... O descanso é tudo, né? Sempre. O atleta, quando ele perde o foco, ele tem que estar no foco. Se ele tinha tal de Orkut na época, né? Então, aí sábado à tarde eu falo assim, hoje à tarde a gente treinava 2 períodos, né? De manhã à tarde. Eu falava assim pra eles, sábado à tarde hoje eu vou dar descanso. Pra que eu dava descanso? Já corria tudo pro tal de Orkut, então eu já tirava o foco, entendeu? Né? Então, quem te ensinou isso? Não é legal. De onde que você aprendeu essa fórmula, essa receita? Você teve algum mentor, algum técnico, foi algum professor na época da escola? Como é que você desenvolveu essa tua linha, vamos dizer, mais purista? Olha, eu achava que o atleta tinha que comer e descansar. Né? Ele tinha que economizar energia, né? Tanto mental como física, né? Se você tiver um desgaste mental, o físico não vai funcionar. E se você tiver um desgaste físico, mais que a sua mente queira, ele não vai aguentar, entendeu? Então é um conjunto entre mente e físico. O corpo tem que estar bem nutrido, bem descansado, e a mente tem que estar focada totalmente naquilo. Quando eu treinei esses dois atletas, que eu via que o foco deles já estavam desviando, eu já sabia que eles iam correr mal. E eu era a mesma coisa. Quando eu perdia o meu foco, eu já sabia que eu não ia correr bem. Uhum. Né? Como é que você caiu nesse mundo das ultramaratonas? Porque eu lembro direitinho, né? Eu sou um pouquinho mais novo do que você, mas eu lembro, você tinha, assim,
A gente idolatrava você, né? Você tinha esse destaque nas provas de 100 quilômetros. Era uma época que a gente quase não ouvia falar, né? Parece que o Valmir era um super-herói. A gente não, a gente via na Rede Globo, a gente via no noticiário, nos jornais, e você ganhando prova atrás de prova, prova atrás de prova. Como é que você descobriu essa categoria do atletismo, né, que é super pouco divulgada, pouquíssimo divulgada até hoje? Hoje é um pouquinho mais, mas ainda assim é uma categoria, vamos dizer assim, relevada aí, talvez renegada à 10ª categoria, né? Começa com 100 metros, vai para maratona, mas assim, a ultramaratona são pouquíssimo comentadas. Como é que você, lá em Santos, correndo, saindo da escola, você acabou descobrindo que existiam as ultramaratonas? Olha, eu vou falar para você, eu conheci através do técnico João Roberto, lá de Santos. Que era o seu técnico? Que me convidou para correr os 100, era o meu técnico, né? Eu vou descontar a história, né? Foi o meu técnico João Roberto de Souza, graças a ele que eu ingressei os 100 quilômetros, e eu saí dele porque ele dava pista, né? Então a gente fazia muito trabalho de pista, acho que era segunda, quarta e sexta, a gente fazia tiro na pista. Falei, professor, eu acho que eu tenho que correr 20 km de manhã, 20 km da tarde, 40 km de manhã, 40 da tarde, que eu ficar fazendo tiro em pista. Eu preciso de resistência e de força. Aí eu falei, professor, muito obrigado pelo, né, você ter me... E eu era muito tímido na época, muito, né, e ele morava em São Paulo, e eu fui lá 1h da tarde conversar com ele numa sexta-feira, falando, professor, não vou treinar mais com você. Depois de muitos anos, nos 10 km da Tribuna de Santos, ele estava numa mesa, falou assim, cara, igual o Valmir não existe. Eu falei, e agora? Ele foi lá conversar comigo, que não iria mais treinar comigo, e continuei e fui treinar sozinho, não busquei nenhum treinador, né? E comecei a fazer 20 km de manhã. Você lembra tarde, o ano disso? Manhã, quando que foi isso, Valmir? 1990, foi em 1990. Faz tempo, a primeira prova que eu fiz foi em Uberaba, em junho de 1990. Fiz 7 horas e 11. Que eram aquelas provas cheguei em todo, circuito? Vou falar um palavrão. Não, batia numa estrada, lá em Uberaba. Era um calor terrível, era subida e descida que não acabava mais. Eu tomando só suco de laranja, me deu uma dor de barriga, né? Eu não vou nem te falar como é que eu cheguei. Falei, nunca mais faz isso na minha vida. Eu pensei na hora. Passou uns dias, falei, não, é isso que eu quero na minha vida, né? 100 km é a minha paixão. Aí eu ficava pensando, como é que um ser humano, hoje as pessoas falam, como é que um ser humano corre 42 km abaixo de 3 minutos por quilômetro? E eu pensava assim, como é que um ser humano consegue correr 100 km a menos de 4 minutos por quilômetro? São 6 horas de duração, não são 2 horas, né? E hoje eu falo que a maratona é uma prova veloz, porque um ser humano, para correr uma maratona a menos de 3 minutos por quilômetro, tem que estar muito rápido. Mas tu pega um homem que corre, que nem o Kipchoge, ele tem 2:01, mas o 1.500 dele é monstruoso. O 5.000 dele é 12 esse cara é um fenômeno, né? 10.000 dele abaixo de esse cara é um fenômeno. Não, mas eu tenho uma tabelinha de VO2 que eu estudei muito na Espanha sobre treinamento. E antes de ter o recorde de 5.000, 10.000, maratona, nessa tabela já tem lá 2:01 na maratona, 26 e pouco no 10.000, 5.000 para 12, 30 e pouco. Já tinha essa tabela bem antes dessas marcas. Então, o Kipchoge, ele está dentro da curva, né? Muita gente pode falar de, ele descansa, ele tem a mesma rotina, filosofia minha de treinamento. Mesma rotina. Ele descansa 12 horas por dia, que eu li esses dias. Ele descansa, se alimenta e pouca intensidade, porque velocidade você já nasce com ela. Você pega um corredor que tem 2:12 na maratona, você vai ver que o 1.500 dele não é tão baixo igual ao do Kipchoge. Você vai ver que o 5.000, 10.000 dele não é igual ao do Kipchoge. E por que o Valmir Nunes foi para os 100 km? Porque o Valmir Nunes não tem um 1.500, um 5.000, um 10.000 para correr bem uma maratona. O Valmir Nunes é um RDL4. Não sei se você já viu falar sobre RDL4. Você conhece? Resistência de duração longa 4.
É o Aham. RDL4. Não, nunca tinha ouvido falar. Então temos o resistência curta, resistência média, RDL1, o 2, o 3 e o 4. O 4 é a partir de 6 Aham. horas. São provas que são metodologias de treinamento para cada... Tem o... Que nem eu falo, um corredor de salto a 400 metros são os sprinter, são os corredores de arranque, para mim. Para mim, veloz é o cara de 800 a Aham. maratona. Né? Um cara... Um saltador e um corredor de 100, 200, 400, ele tem uma explosão. Quando foi a última Absurda, vez que você correu uma né? maratona? Você era garoto. Eu fiz. Eu vou te falar, eu fiz uma vez minha marca é muito pobre, eu fiz 2:24:54 em Blumenau, acho que em 1990, 91, não me lembro. Quem tava lá era até o Tião fotógrafo. Você conhece o Tião fotógrafo? Pergunta pra ele, o Valmir Nunes estava correndo a maratona, tirando batimento a 130, que eu larguei para 2:25, fiz 2:24:54 nesse dia, Aham. né? Mas eu não tinha uns 5 mil, 10 mil para correr uma maratona rápida. O meu negócio era consistência e continuidade. Entendeu? Tinha muita consistência. Eu trabalhava muito areião e morro. Sabe o que é correr 40 km de manhã, 40 km à tarde, de segunda a domingo? Ou então fazer 50 km de manhã a 3:30 por quilômetro para 2:55 e à tarde rodar mais 20 a 4:20, que eu rodava na grama lá, antes tinha grama em Santos, né, que a gente corria, não sei se você lembra. Sim, no calçadão, né? Então eu tinha uma recuperação muito rápida, né? Eu fazia 50 km, à tarde eu já estava recuperado. Você pega um maratonista de veloz, que eu te falei que tem boas marcas, eu não sei se ele vai ter essa recuperação, porque a estrutura dele é outra. Você pega um maratonista, ele é muito mais fino. Um corredor de 100 km profissional, ele já tem uma estrutura mais forte. Ele já tem uma musculatura trincada, mais forte, uma reserva de gordura. Eu digo, não é que ele é gordo, ele é trincado, ele é todo riscado, né? Essa é a diferença do maratonista. O maratonista ele tem aquela musculatura fininha, ele é leve, né? Ele é rápido. Olhando as tuas fotos, eu já te vi uma vez pessoalmente lá em Fortaleza, eu te falei, né? Quando você foi lá fazer uma palestra pela Brooks ainda, já deve fazer uns 15 anos. Mas você não tem realmente, quem não te conhece, quem nunca viu uma foto, aliás, quem está ouvindo agora viu, porque eu publiquei, né, no Instagram, mas você não tem o perfil de um atleta maratonista de ponta, né? Você não é dos bracinhos finos, as perninhas finas, você é aquele perfil mais atarracado, mais forte, né? Com que eu imagino que com um peso trincado, isso aí. Ô Valmir, e você disse que ama os 100 quilômetros e tal, mas desde essa primeira prova foi uma coisa que ficou com você, que foi uma coisa assim que você falou, puxa, como é que alguém consegue correr 100 quilômetros para 6 horas? E aí você não tirou isso da cabeça e pelo jeito não tirou isso da cabeça até hoje, é? Ou você tentou outras distâncias, ou você ficou, enfim, em conflito, porque, claro, é uma prova que exige enfim, um treinamento, uma dedicação muito intensa, né? Uma coisa que se as pessoas que estão ouvindo aqui que correm maratona já acham que a maratona exige uma dedicação muito grande da pessoa, imagina uma prova de 100 quilômetros e as provas maiores que você já fez, que nós vamos falar aqui. Mas assim, foi uma coisa que aos pouquinhos você foi, vamos dizer assim, se acostumando, ou logo você encasquetou com esses 100 quilômetros e falou, essa prova é a minha e agora eu vou insistir nela? Te falar assim, nada na vida é fácil. Você não vê o Faustão todo domingo ali apresentando em pé, falando. Ele tem que ter amor naquilo que ele faz. Não, ele tá aí há muito tempo, Silvio Santos, anos e anos o cara ali falando. Que nem eu falo assim, numa palestra, assim, às vezes quando eu dou, não muda nada. Tipo assim, eu amo correr 100 km, para outro é tortura. É torturoso, ele vai correr, ele vai andar, ele vai correr, ele vai andar para terminar. Ou tem outros que nem larga, entendeu? Porque tudo que você faz com amor não é tortura. Eu já no lugar do Faustão, eu já me sentiria mal, porque eu estaria ali parado e falando. Mas não é fácil ele ficar em pé e falando, né? É muito difícil. Tu imagina um lixeiro que sai todo dia correndo atrás de um caminhão e jogando lixo para dentro do caminhão. Tem que ter uma vontade incrível, né? O cara que estuda para medicina,
Imagina um médico para se formar. O que ele tem que queimar de neurônios, Uhum. né? Tipo assim, eu falo, o corredor ele não pode pensar. Eu não penso, né? Se eu for pensar, eu não corro. Né? Quando eu penso, eu ponho minha mulher para pensar, porque eu não consigo pensar. Eu não consigo. Quantos anos você tá casado com a Kelly? Não dá. Tô 33 a 34 anos. O que é mais Bastante difícil? Você ganhar uma ultramaratona de 100 km ou ficar 33 anos casado com o Valmir? Mais difícil 100. É muito mais difícil. Mas parabéns, cara. É difícil um casamento durar tanto e também é uma dedicação da Kelly, né? Porque esse é o teu estilo de vida, você é a corrida não sai de você de jeito nenhum e a tua corrida... E tipo assim, os 100 km os 100 km na década de 90, tivemos muitos corredores no mundo, muito bom. Só não se tornou olímpico, né? Temos prova do atletismo que é olímpica, que tem poucos praticantes no mundo. Não vou citar nome de provas, mas temos, né? E os 100 km, na década de 80 e 90, nós tinha muitos bons corredores pelo mundo. A Espanha sempre foi uma referência, né, Valmir? Mas melhor time que eu vi de ultramaratona foi os russos, né? Foi o maior time que eu já vi em toda a minha vida, né? Hoje vem os japoneses, os americanos, né? Os sul-africanos também estão bem. Como eu falo, tem uma prova na África do Sul que o sul-africano não corre bem, né, que é a Conrads. Porque o negro da África do Sul, ele não tem a estrutura de um queniano e um etíope. Já tive lá, eu sei. Um etíope e queniano são super leves, entendeu? São super rápidos. A estrutura do sul-africano já é mais resistente e forte. Você pode ver. Eles têm bom corredor de 400. Tu vê que eles têm lá um menino correu nas Olimpíadas, esqueci o nome dele, que ele correu para 43 baixo, 400 na raia 8. Então eles têm bons corredores de explosão e de longa distância, né, que são provas de ultramaratona. Eles já foram segundo em mundiais de 100 km, terceiro, nunca ganharam, mas um dia eles vão ganhar, porque a estrutura do sul-africano é outra, né? E o 100 km nunca entrou nas Olimpíadas, não foi por falta de atleta, né, principalmente na década de 80, 90, nós tivemos uma queda muito grande de 2000 para cá, caiu muito, perdemos muitas provas boas no mundo, né, o 100 km de Santander, que foi a melhor prova do mundo de ultramaratona, que eu ganhei em 1991, que era meu sonho, só não se tornou olímpica porque se o 100 km entrasse na Olimpíada, ia acabar a maratona. Um homem correndo 100 km abaixo de 4, ia ficar todo mundo espantoso, que é isso aí que tá dando na televisão? Entendeu? Ia mostrar pro mundo como é que um ser humano é capaz de correr 100 km a 3,36, a 3,36, a 3,50 ele fica correndo ali durante 6 horas. Não é fácil não, né? O cara tem que estar muito bem preparado mentalmente e fisicamente para isso. Porque o cara aguentar bater no asfalto durante 6 horas não é fácil não. Deus. Ô Valmir, qual foi a primeira prova que você fez de 100 quilômetros que você... Né, assim, eu imagino que tenha havido esse momento, né, assim, na minha carreira como triatleta teve uma prova X lá que para mim foi uma prova super marcante pelo resultado, e aí eu falei, puxa, acho que eu tenho um pouquinho de chance nesse esporte. Você teve alguma prova de 100 quilômetros que você falou, cara, ainda bem que eu apostei nessa distância, eu tenho talento, todo mundo está dizendo, não necessariamente que você ganhou, mas você fez um tempo X, e aí aquilo foi o que te deu um combustível para você continuar insistindo e depois tendo essa carreira aqui, que o teu currículo, acho que precisa de 6 horas para ler o teu currículo aqui, né, Valmir? Enquanto a gente lê o currículo, você faz 100 quilômetros. O teu currículo, pelo amor de Deus, é um negócio que assusta de tanto recorde, de tanta prova de 100 quilômetros. Teve alguma prova assim que foi a prova que alguém te falou, a Kelly, ou alguém te falou assim, cara, vambora, isso aí, você é o campeão, vamos pra frente? Olha, foi em 1991. 1990 eu venci Uberaba com 7,11, mas era mais um. Depois eu fui para Santander, fui terceiro com 7,1. Como é que você começou essa carreira internacional também? Assim, foi rápido que você foi para o exterior. Por quê? Como é que aconteceu? Eu era um cara que treinava muito, né? Eu sou um cara muito focado, né? Muito mentalizado. Então, eu ganhei, tipo assim,
Uberaba em junho de 90. Depois eu fui terceiro em Santander em outubro. Depois eu corri em Búzios uns 100 km, acho que fui terceiro, 7 horas e alguma coisa, não lembro. Aí depois eu me preparei, tipo, é isso que eu quero na minha vida. Aí eu treinei para os 100 km de Madrid, em abril de 91. Só que nesse dia eu tinha pagado para ser policial militar, eu ia fazer um exame nesse dia. Aí minha mulher falou assim, não, Valmir, você vai por 100 km. Eu falei, pô, como é que eu vou por 100 km? Os caras fazem 6 horas. Eu tinha uma filha, a gente morava na casa dos meus pais num quartinho. E Natasha era bebezinha, eu falei pra né? minha mulher, não vou não. Era bebezinha, eu falei, não vou não. Aí a minha mulher falou assim, não, você vai. E a Natasha era pequenininha, falou assim, pai, quando você voltar, eu vou estar andando já de bicicleta sem aquelas rodinhas do lado, né? Aí eu fui. Mas não vou nem te contar a minha história, se a gente vai terminar amanhã como é que eu cheguei lá, né? Cheguei no aeroporto, o organizador não tava. Aí tive que pegar um trem, fui pra casa desse meu amigo em Santander, que eu tinha sido terceiro na prova dele, dormi no sofá, que pra mim foi uma maravilha. Depois voltei dormi na bagagem, sabe onde tu põe as malas no trem? Dormi eu e um outro brasileiro, o José Alves, esse foi um dos pioneiros, José Alves Costa, mora na Espanha até hoje. Aí veio o José Alves Costa no bagageiro do trem. Chegou em Madrid, ganhei com 6 horas, 35 minutos e 41 segundos em abril. Bati o recorde da prova, que era o Domingo Catalã. Esse espanhol era o fenômeno na época. Aí correu o francês, Velemenu, que tinha sido campeão em 1990 e parou no 60. Quando eu cheguei aqui no Brasil, não tinha internet. Eu corri com a camisa da Volks. Já dentro da Volks fala assim, Valmir, você ganhou porque o francês parou no 60 para ser campeão do mundo na Itália, em maio. Só que quem foi campeão do mundo na Itália em maio? O Valmir Nunes. Bati o recorde também da Itália, com 6,35 e 35. Em Madrid, era 10 voltas de 10, e o percurso era muito duro. Tinha uma subida que a gente levava mais de 2 quilômetros para subir ela, e a gente passava 10 vezes nessa subida. Uau. Mas foi legal esse dia, sabe? Então foi essa prova em Madrid 90, foi essa prova então em Madrid 91 que você viu que você seria um campeão, né? Já era um campeão, estava sendo um campeão. Foi ali que eu falei, não, aqui eu posso viver do esporte, né? Aí foi quando eu comprei meu apartamento em Santos. E você vivia não de premiação, vivia de patrocínio, porque eu imagino que a premiação nessas provas são pequenas. Não, eu tinha patrocínio não. A Volkswagen pagou minha primeira passagem para Madrid. E eu ligava toda semana pro meu amigo Menzanelli na Volkswagen, nunca me esqueço desse nome. Fui várias vezes na Volkswagen, que era Alto Latino. É verdade, Mas só que tinha a época do Lula e tinha como é que é mesmo? As passeatas lá dos metalúrgicos. Então toda hora tinha protesto dos metalúrgicos, os caras falavam, Valmir, como é que a gente vai te contratar se os metalúrgicos estão, né, os trabalhadores estão querendo, né, como é que vai pagar um atleta para deixar pagar um pai de família, um trabalhador? Primeiro trabalhador, de jeito nenhum. Primeiro vamos pagar o trabalhador. Atleta tem que se virar, que nem eu corri atrás de prêmio, não de patrocínio, né? Então, vamos dar preferência ao trabalhador, né? Porque o trabalhador tem que trabalhar para levar o ganha-pão para casa. E o Valmir ia correr lá fora para levar o ganha-pão. Então você vivia da premiação, basicamente? Da premiação. Da premiação, né? E você chegou a comprar um apartamento com dinheiro de premiação. Que legal. E tipo assim, os organizadores me pagavam, depois me pagavam passagem, me pagavam tudo, só que tipo assim, eu tinha que ser o melhor do mundo. Então imagina naquela época quantos corredores abaixo de... Hoje para fazer no mundo um homem abaixo de 6 horas e 30 tá difícil, 100 quilômetros, né? Bom, aí você fez esse resultado em Madrid, depois você falou que foi campeão no Mundial. Caramba, eu ganhei em Madrid em abril, maio, meu pai faleceu, né, em outubro do ano passado, né, final de setembro do ano passado, e meu pai falou assim, não, meu filho, você não vai, porque, você acabou de correr uns 100 km de Madrid, minha mulher falou assim, não, você vai, novamente, a Kelly falou, aí lá fui eu. Tu acredita que eu ganhei um Mundial na Itália? A tua recuperação era... recuperação era absurda, né? Porque você correr 2 maratonas nesse período, na ponta dos cascos, é difícil. Você correr 2 provas de 100 km, pelo amor de Deus. Não, e tipo assim, às vezes os caras falam assim, Valmir,
olha, tá, a prova é difícil. Aí eu fico pensando, nossa, eu não vou. Aí os caras não sabem o que é prova difícil. 100 km de Madrid é difícil. Santander, Madrid, Faenza, de Firenze a Faenza, são provas muito duras. Hoje eu vejo o que eu corri ali, eu não acredito que eu corri ali. Eu falei, nossa, como é que eu corri a menos de 4 minutos por quilômetro? Porque hoje eu vejo as pessoas nas redes sociais falando, não, essa prova é difícil, essa prova é dura, e eu fico pensando, nossa. Né? O que Ai, você Deus. acha que te deu essa... Enfim, da onde você acha que vem, cara, essa energia? Essa minha E vontade. esse talento, eu não sei se é dedicação, se é talento, mas assim, da onde que vem isso? Eu vou te falar assim, um atleta, seja um corredor de saltador a 500 metros, que eu te falo que são os sprinters, né, são os de arranque, para ter uma força que eles têm, isso é genética, mas o cara, para ser um corredor de 800 a maratona, que são os velozes, tem que ter a genética. O cara tem que ter o cara para ser um corredor de 5 mil e 10 mil a nível mundial, ele tem que ter um bom 1.500, um bom 400 razoável, entendeu? Você pega o Haile, ele faz um 100 metros abaixo de 11, né? Não é brincadeira não, entendeu? Ele é muito veloz, entendeu? Então o cara tem que ter a genética, tem que ter a vontade e tem que ter a inteligência. A inteligência para que é? Para na hora da prova ele saber usar a inteligência e ter inteligência para não cair no caminho ruim. Porque quando você parte para esse mundo, você tem 2 caminhos, o bom e o ruim. O ruim é o doping. E o doping não é proibido porque você ganha performance, que nem às vezes a gente ouve. É porque o doping ele causa câncer. A pessoa que toma o doping são pessoas que têm AIDS, têm câncer, que toma o tal de EPO e outras coisas mais, entendeu? Então o doping ele é proibido, nem porque ele ajuda o atleta. Se ele ajudasse o atleta, que nem até tomar uma Coca-Cola numa prova. A Coca-Cola não faz bem para a saúde, mas não é tão ruim que não o doping. Então por isso que o doping é proibido. Então na hora que um atleta for pego no doping, teria que escolher assim, não, ele foi pego e esse medicamento é proibido porque causa isso. Uhum. Ô Valmir, você treinava... Conta aqui pra gente, assim, na sua memória, eu imagino que você treinou muito mais já na sua vida, em termos de volume, do que você treina hoje. Você, assim, qual foi a época que você mais treinou e cita aí, se você se recordar, como é que era aí uma semana, na rotina de treino do Valmir. E tem uma história também que eu lembro, não sei se foi no Esporte Espetacular, no Globo Esporte, uma vez que eu vi que você treinava muito nas areias de Santos, né? Eu lembro direitinho, você tinha uma perna super forte, e eu falava, como é que esse cara corre tanto na areia, né? Eu lembro dessa imagem, você correndo com um monte de gente à sua volta. Conta pra gente, assim, como é que era mais ou menos uma semana, de treino, de rotina de treino do Valmir, né? Nessa época aí que você estava ganhando toda a prova de 100 km. Olha, eu não tinha vida social nenhuma, né? Que nem às vezes eu falo, né? Minha filha nasceu, hoje eu pego meu neto no colo, brinco com ele todos os dias. Mas nessa época eu nem peguei. A única vez que eu peguei minha filha no colo foi quando ela saiu da maternidade. Eu tenho uma foto com ela no colo, né? Eu não brinquei com a minha filha, não dei carinho para minha filha, não fui marido para minha esposa, né? Então deixei de fazer muitas coisas para me dedicar somente à corrida, entendeu? Então, naquela época eu treinava 40 quilômetros de segunda a domingo, 40 quilômetros pela manhã e pela tarde. E eu não tomava nenhum suplemento. Hoje a gente ouve, lá em Santos, quando eu escutei tal de suplemento, era o Dog Tião, um menino que eu treinava, que ele fazia 10 mil para 30. Aí ele tomava cartilagem de tubarão, tudo isso é que tu ouve aí. Ele fala, tô tomando isso, tomando não sei o quê. E aqueles 2 atletas que eu te falei que eu treinei, nunca indiquei nada, né? Os 2 que treinaram comigo, sempre alimentação natural. Então, né? era eu treinava 40 de manhã, 40 eu fazia 3 meses de Areião e Morro, naquele sol escaldante de Santos. Sabe que o calor em Santos é úmido pra caramba. O verão em Santos é bravo, a umidade lá é alta, né? Então eu tinha uma base muito dura, né?
E eu te falei, depois que eu superei aquela minha doença retocolite ulcerativa, correr para mim era felicidade, né? Sentir a dor da corrida, o desgaste da corrida para mim é felicidade. A única coisa que me deixava triste é quando eu abandonei muitas provas porque eu sempre viajei sozinho. Eu não tinha ninguém para dar bebida para mim. Quando eu fui campeão do mundo, em 91, eu não encontrei nenhuma bebida minha no caminho. Eu corri 100 km sem nada. Tem um vídeo meu que eu passo numa esquina, procura lá num vídeo lá no meu Facebook. Quando eu fui pegar um copinho lá, era vinho, jogar o copo com tudo no chão. Tu imagina, eu corria 100 km sem nada. Não, mas você bebia água, a água que tinha na prova. Sozinho. Que água? Eu me lembro nesse dia que, além do vinho que eu encontrei na esquina, eu passava nos postos e não encontrei uma garrafa minha, que tem uns postos, né, com a bandeira do país, não encontrei nenhuma garrafinha minha. Eu me lembro que tinha um poço de água, era com gás, mas eu nunca tinha bebida com gás em treino. Tinha um garrafão na mesa, quando eu botei na boca era com gás, eu saí, e saí com tudo e fui embora. Quando eu cheguei na chegada, o organizador veio com a minha latinha de bebida, assim, me entregou na minha moto, tem até uma fotografia. Hoje, ou quer dizer, já faz alguns anos que você já vai com uma estrutura melhor. Não, sempre viajei sozinho, sempre. A única vez que eu fui com estrutura foi pra Badwater, né? Foi pra Badwater. Acho que você é obrigado, né, a ter estrutura lá, que é uma prova que né? largava... antes largava às 10 horas da manhã, você era obrigado a ter 2 carros. Hoje a largada é 11 horas da noite. E eles proibiram a largada às 10 horas da manhã, porque você atravessava o Vale da Morte, são 72 quilômetros. A prova é 217. É um calor infernal e um sol infernal ali. Então, quando você terminava esses 72 quilômetros, para você seguir o resto, você já estava destroçado. Imagina você perder tudo em 72 quilômetros. Então eles proibiram a largada durante o dia, né? Eu tenho um recorde durante o dia da Badwater, né? O recorde da noite eu voltei em 2015, acho, com 51 anos. Eu ia correr para 21 horas nesse ano. Mas no finalzinho eu tomei um vento e um sol na cara, meu, que me queimou inteiro. Aí eu parei em 2015. Aí em 2016 eu voltei lá, mas como pace, né? Aí 2015 fez um dia maravilhoso, 2016, né? Você tem na sua rotina de treino algum complemento, né? Nutrição você falou que não, você come arroz, feijão e o cafezinho. Mas musculação, algum tipo de fortalecimento, não sei, meditação, yoga, treino de respiração, você fez ou faz alguma coisa para te ajudar? Ou você é purista também nesse sentido? Olha, para recuperar eu faço descanso. Nessa época dos 100 km eu fazia aquele aqua jogger. Quando eu estive em 93 em Nova York, correndo 100 eu trouxe aquele aqua jogger. Aí em 94 eu vi o Branco correndo lá com o aqua jogger na época da seleção, tu lembra? Claro. O Branco. Só que em 93 eu fiz uma matéria na Globo, correndo com o aqua jogger, né? Então eu utilizava o aqua jogger para recuperar a musculatura, mas eu era tão tenso que quando eu fazia esse treino eu ficava tão mole, meu. E outra coisa que eu também não fazia, alongamento, né? Porque minhas fibras é que nem uma mola, você pega uma mola, fica esticando ela vai perder a pressão, né? Então tipo até assim, hoje se eu alongasse eu perdia a força. Se eu alongar eu perco a força, né? Eu para fazer aquele volume de 40 de manhã, 40 à tarde, se eu pegasse minha musculatura e esticasse as minhas fibras, eu perdi a potência. Para tu ver como é que é o negócio, né? Agora, para prova de explosão, o cara fica alongando direto, que você vê, né? Porque é curto, né? E para provas tipo longa que eu faço, eu tinha que estar enrijecido, endurecido, entendeu? Para aguentar o asfalto, porque aguentar o asfalto que é difícil, entendeu? Você bate 1 hora no asfalto, começa a doer. Bater 2 horas no asfalto, nem se fala. Quando eu digo bater no asfalto, eu pego, bater no chão e sair. Ô Valmir, você teve tanto sucesso e tantos resultados extraordinários, você deve ter sido procurado, abordado por muita gente querendo, enfim,
talvez te ajudar, ou dizendo, olha, eu consigo te fazer correr melhor, ou você teve isso, você teve a procura de algumas pessoas que eventualmente você até aceitou e te ajudaram na tua carreira, ou melhoraram o teu estilo, ou você sempre foi esse lobo solitário, autodidata? Não, eu não vou falar o nome do fisiologista, né, que é muito famoso, né, e uma vez eu fui em São Paulo, ele falou, vem cá, ele é do meio do futebol, tudo, ele é muito Sim. conhecido. Pô, cheguei lá, o cara perguntou, o que tu come, como é que tu treina, ele queria saber tudo que eu fazia, eu falei, caramba, eu vim aqui pra ouvir alguma coisa, e o cara também perguntando tudo. Aí ele falou assim, Valmir, e aí tinha umas mulheres do lado dele, com umas roupas brancas, ele também de branco, pra fazer o teste de esteira. Eu falei, tu não vai fazer o teste de esteira? Eu falei, não, vou embora. Pô, eu cheguei lá pra ouvir, entendeu? Eu queria ouvir. Aí o cara começou a perguntar tudo, o que eu comia, o que eu fazia, né? Quando eu fui campeão do mundo em 1991, veio um intérprete russo, jornalista e treinadores. Valmir, o que você come, bebe e treina? Chegou, isso em maio, quando eu fui campeão do mundo. Chegou em outubro, o mesmo treinador, a mesma intérprete, né? Vieram, e o jornalista, os três, vieram fazer as mesmas perguntas. Em 1995, quando eu fui campeão do mundo novamente, aí já vieram um monte. Valmir, como é que você treina? Qual a sua alimentação? Perguntavam tudo que eu fazia, entendeu? Né? Ninguém nunca chegou pra mim e falou assim, Valmir, olha, isso aqui, a única coisa que eu te falei que já aconteceu era o caminho bom e o ruim que apareceu na minha frente, né? Você é um cara supersticioso, Valmir? Eu tinha uma superstição. Eu só corria não sei se você percebe nas minhas fotos antigas, né? Que pra mim eu fui atleta até 1995. Depois que eu ganhei Espartato, ou outras provas que você viu, mas depois que eu machuquei meu pé no Mundial de 95, minha cabeça acabou ali, né? Eu nunca mais fui mais o mesmo, né? Eu perdi minha confiança. Mas minha superstição era assim, eu corria de Nike Duelist, meia de sapato social fininha, que ficava roçando ali atrás do calcanhar, eu achava uma delícia, depois virou aquele, como é que se fala mesmo, aquele esporão atrás do calcânio, sabe como é que é? Porque comia, tem um calo, porque não tinha calo tênis, aí. Tinha que buscar tênis no Paraguai. Porra, um calo, tinha um ovo. eu tinha que buscar tênis no Paraguai, porque não tinha tênis no Brasil. Aí comia o quê? Comia a lona, comia esponjinha e ficava naquele acrílico, porque o contraforte é aquele acrílico. Aí ficava roçando, e não usava 8,5 ainda, tu imagina, meu pé é 26 centímetros e meio. O tênis era 26 centímetros e meio, era uma luva, entendeu? Isso era a tua superstição. Luva. Agora, o que aconteceu em 95? Isso aí... Não, a minha superstição era assim, era o tênis, social. O short amarelo e a camiseta azul. Tá. E o short tinha que ser amarelo e a camiseta azul. Se eu não corresse de short amarelo e camiseta azul, entendeu? E com o tênis e a meia, mentalmente eu já ficava abalado, entendeu? E o que houve em 95 que você disse que a partir de 95 você não é mais atleta? Caramba, com tanto resultado? Porque eu machuquei o pé, né? Aí eu machuquei o pé, aí fui operar em 98 com o Dr. João Gilberto Carazato, que eu tô aqui nos Estados Unidos, né? Aí essa semana eu joguei o nome dele, eu soube que ele faleceu, e esse médico me ajudou muito. Nossa, eu fiquei muito triste. Eu perdi ano passado meu pai, perdi pessoas assim muito próximas de mim ano passado, eu fiquei muito triste quando eu vi a morte do João Gilberto Carazato, entendeu? Um médico que me ajudou muito, ia lá no consultório dele da República do Líbano. Eu fiquei muito triste com a perda dele também, sabe? Eu sei que do ano passado para até agora eu tenho sentindo muitas tristezas, sabe? Muita. Por isso que eu continuo correndo, sabe? Porque a corrida me afasta das tristezas, sabe? Dessas coisas que me deixam muito triste. Eu não gosto de pensar. E que eu te falo, o corredor não pensa, sabe? Não pode pensar, sabe? Eu não gosto de pensar, sabe? Nunca gostei de pensar. Desculpa, não, fica tranquilo. Bom, Valmir,
fez muito dinheiro, você podia ter feito mais. Qual que é a tua relação com a grana? Você já falou que você comprou um apartamento, você deve ter pagado aí a faculdade da tua filha, né? Você mandou ela para os Estados Unidos. Como é que é a tua relação com grana? Minha mulher fez advocacia. Sobre isso que você me falou, isso não quer dizer nada para mim, entendeu? Nada. Mas você hoje está relativamente tranquilo. Me ajudou muito. Não, sem ela, assim, sem isso a gente não tem nada. Não, eu pergunto porque, cara, ganhar dinheiro com esporte é difícil. Você ganhar dinheiro com corrida é difícil, mais ainda, talvez, né? E ganhar dinheiro com sendo um ultramaratonista no Brasil... mas eu peguei uma... não, no Brasil não, no Brasil esquece. Mas tipo assim, eu tive, para mim foram sortes. Eu tive na década de 90, eu tive as melhores, eu tive a felicidade de pegar 100 km de Madrid e acabou. Né? Hoje nós temos o 100 km de Santander, que foi a melhor prova de ultra do mundo. Meu sonho quando comecei a correr ultra, era ganhar o 100 km de Santander. Porque tipo assim, o organizador, ele tinha paixão pelo atleta competitivo. Ele contratava os melhores atletas do mundo. Donald Hitch, o time russo, Konstantin Satalov, Valmir Nunes. Ele contratava os melhores do mundo. Ele não vivia de inscrição de prova. Ele vivia de patrocinadores, né? Hoje as pessoas sobrevivem de inscrição mais de prova. Não liga muito para patrocinadores, né? Patrocinador é bem-vindo, né? E antes eles eles tinham muito patrocínio na Europa. Uma prova de 100 km lá, patrocinador não faltava. Então eles não ligavam para inscrição, eles nem ligavam eles queriam ter os melhores do mundo na prova, né? E eu tive a felicidade nessa época de pegar as melhores provas do mundo e tive também a felicidade de pegar os melhores corredores do mundo, time russo, peguei os espanhóis, os franceses. Hoje o time europeu decaiu muito de ultramaratona, né? Hoje eu ouço alguns nomes, não vou citar nome aqui, que é chato, que eu vejo nas redes sociais. Esse corredor, e eu falei, nossa, você não sabe quem foi Domingo Catalã, né? Um espanhol, Domingo Catalã, Jorge Albezo, né? Os caras não sabem quem é Jorge Albezo, Domingo Catalã, né? José Maria, que era um espanhol também muito bom, né? Falar dos italianos, franceses, então inglês, que nem Donald Hitch. A pessoa não sabe quem foi Donald Hitch, né? Quando se fala em ultramaratona, as pessoas têm uma imagem não muito boa, sabe? Não tem uma imagem boa de ultramaratonista. Estou falando de elite. A imagem é muito ruim, né? As pessoas não entendem o que é um saltador a um corredor de 500, o que é um corredor de 800 a maratona, o que é um corredor de ultra. É um homem que corre 100 km a menos de 4 por mil, corre 100 milhas, 160 km a quase 4 por mil. Não é brincadeira não, um cara a condição física e mental de um ser humano desse, entendeu? Agora na vida nada é fácil, pedalar não é fácil, fazer judô não é fácil, né? Fica lá em pé que nem o Faustão falando todo domingo, não é fácil não, tem que ter inteligência, tem que ter vontade para estar ali no programa dele, né? Silvio Santos, imagina o Silvio Santos com quase 90 anos, todo domingo, Silvio Santos. Não, com certeza, respeitando todas as... Não é mole não, Silvio Santos. Não, sem dúvida, mas é que com aquela alegria 100 quilômetros, né? Você há de convir que... É a mesma coisa, é amor, entendeu? Quando você tem amor numa coisa, ela é longa, que nem no casamento. Você tem amor no casamento, às vezes tem uns problemas durante o casamento, mas o amor faz prosseguir, entendeu? Quando você tem amor numa coisa, ela não termina. Entendeu, Michel? Quando você tem amor, não termina. Agora, quando você perde o amor, não quero mais saber disso na minha vida nunca mais. Ô Valmir, você nunca pensou em largar a corrida? Se aposentar assim, se aposentar de fato? Tipo, vou parar de correr, vou começar a pedalar? Olha, eu vou te falar, quando eu machuquei o pé em 95, eu nunca pensei em parar. Mesmo sabendo que eu nunca mais seria o mesmo. Porque você fez uma pergunta para mim aí. Daqui a 10 anos, o que você vai ser, Valmir? Eu penso no dia a dia. Eu não penso daqui a 10 anos. Eu penso hoje, que foi meu dia.
e amanhã que vai ser meu outro dia. Sabe, não fico pensando o que vai acontecer comigo daqui a 10, 20 anos. Eu procuro viver todos os meus dias, sabe? Isso que eu penso. Você disse que nunca mais foi o mesmo, mas você foi campeão de várias provas depois de 95, né? Eu fui, mas eu fui campeão de muitas outras corridas, mas nunca mais consegui correr meus 100%. Eu abandonei 5 vezes na África do Sul a Conrads. Eu não abandonei porque eu não ia ganhar. Abandonei alguns mundiais. A primeira prova que eu abandonei foi o Mundial de Barcelona em 1992. Santolov ganhou e bateu o recorde do mundo com 6 horas e 22. Recorde mundial. E nesse dia, não quer te falar mesmo? Não, Volta a pergunta que você me fez. Das vitórias que você teve depois de 1995. Aí você falou que a primeira prova que você abandonou foi em 1992. Você abandonou 5 vezes a Conrads. Tipo assim, falando da Conrads. Agora eu me lembrei. Abandonei 5 vezes a Conrads. Sabe que abandonar 5 vezes? Né, eu também abandonei o Mundial de 92, 93, 94 e fui ganhar o de 95. Né, onde eu tive o recorde do mundo oficial com 6 horas, 18 minutos e 9 segundos. Tinha atletas na minha frente, mas a marca não era homologada oficialmente, entendeu? Mas voltando, eu não as provas que eu abandonei, eu dei tudo que eu tinha que não tinha. Quando eu abandono uma prova é porque a minha perna, se eu te falar que, se fala assim, Valmir, anda 10 metros, posso te falar a verdade? Eu vou levar 1 hora para andar 10 metros. Então, para me terminar o restante, quantas semanas eu vou demorar para terminar? Eu não tenho mais nada, eu já estou morto. Porque a dor, para mim, eu ignoro. Né? E eu me preparo muito bem para minhas provas. E quando acabou, não é porque eu não estou ganhando, né? Que nem o Mundial de 91, o primeiro Mundial que eu ganhei, um francês estava 5 minutos na minha frente, eu fui passar ele nos 70. Né? É porque muitas vezes eu abandonei muitas provas por falta de bebida, porque tu imagina correr ultramaratona sem bebida, né? E muitas vezes falam para mim, Valmir, não pega a prova dos postos por causa do exame de doping. De repente eu pego alguma coisa no posto, não tô dizendo, porque tá entendendo, tem alguém com a mão esticada ali, eu passo, pego e tomo, mas foi alguém mandar, então eu tinha medo de pegar as bebidas dos postos. Não valia a pena para você levar gente para te ajudar, Valmir? Levar a Kelly, levar alguém. Não valia a pena você levar pessoas para te ajudar? É que tipo assim, o organizador me pagava para eu ir. E como eu treinava em Santos, com aquele calor terrível, bebendo água de chuveiro, eu nunca me importei com hidratação. Entendeu? Que era uma parte fundamental na minha prova. Eu sempre achava que eu achava que era achava que para mim tudo era natural, ter bebida, não ter. Eu nunca me preocupei em ter alguém me ajudar. Eu queria largar e chegar. Essa era a minha preocupação, sabe, com o ritmo, com a corrida. Foi uma falha minha muito grande que eu tive de não ter uma pessoa para viajar comigo. Eu sempre viajava eu e a mala sozinho. Entendi. Você correu no mundo inteiro praticamente, né? Aqui no teu currículo, eu não vou falar de novo, que eu já disse que é gigantesco, mas tem alguma prova que você gostaria de ter participado e você não teve a oportunidade? Assim, uma prova que você gostaria de ter corrido? Não, de todas as provas que eu quis participar, que eu tinha um sonho em correr, eu corri, né? Todas. E teve alguma... Mas vou te falar, a única que me faltou... Qual? A única prova que faltou pra mim, assim, né, que eu te falei que eu parei 5 vezes, foi na Conrads. Você queria ter feito uma prova boa na Conrads. Então, depende se eu ia ganhar ou não ia ganhar, porque ganhar, qualquer um pode ganhar, porque quando você larga no Campeonato do Mundo, ou largava nos 100 km de Madrid, de Santander, ou 100 km de Del Passatore, que é de Firenze a Faenza, ou Campeonatos do Mundo de 100 km, uma prova de alto nível, tem bons corredores. Então, aquele que tiver no seu dia é que vai levar. Né? Então, todas as provas que eu parei ou não ganhei, eu sempre saí para comemorar com meus amigos, entendeu? Os russos eram os meus maiores adversários.
O Santalov era, para mim, o melhor corredor de ultra que eu já vi em todos os tempos, de qualquer distância, para mim, foi o Konstantin Santalov. Melhor do que você? Para mim, não tem outro. Ele também não ganhou todas as provas do mundo, né? Mas igual a ele, mas ele era melhor do que você? Nunca vi. Para mim, eu como fã dele, eu acho melhor. E ele achava que eu era melhor do que ele. Mas porque eu era fã dele, tipo assim, e uma vez quando eu parava, ele falou assim, Valmir, eu preferia ser o segundo e você ser o primeiro do que você parar, porque eu corria, e muitas vezes ele parava e eu ganhava também, porque a gente corria no limite. Quando você corre 100% e quando estoura, às vezes os amadores não entendem, mas eu chego, por que tu não chegou, né? Porque as pessoas não entendem, a gente está dando tudo que tem e o que não tem, entendeu? Você correu em 97 Então a gente acaba estourando o motor e quando... Oi? Não, termina de falar, pode terminar. E quando estoura o motor? Quando estoura o motor a gente não tem como seguir, entendeu? A gente tem que estar 100% redondo. A gente tiver 99,9%, entendeu? Já foi, e as pessoas às vezes não conseguem entender isso, entendeu? Mas a gente que treina assim a 100% e quer correr a 100%, quando explode, já foi. Aquilo que eu te falei, a gente não consegue andar 10 metros. Não consegue, entendeu? Me conta uma coisa. Não tem mais nada. Você correu a ultramaratona de Cubatão em 97, que o Santalov ganhou? Eu corri, mas eu estava lesionado ali, né? Eu fiquei 3 anos, que eu te falei, eu machuquei meu pé em setembro no Mundial da Holanda. Né? Quando eu cortei a linha, quando eu cruzei a linha de chegada, eu já estava sentindo meu pé, né? Aquele ponto, né? Quando eu cruzei a linha de chegada, eu acho que eu tinha um ovo de aquela ave gigante, qual é o nome dela mesmo? Avestruz. Tem um vídeo meu lá no Facebook, lá que eu tô... O cara já tá passando spray, ali eu tinha uma prova, e outra coisa, eu tava correndo um mundial de 100 km, e eu fiquei na casa do espanhol treinando 4 meses na Espanha, e eu tava pensando ali na minha prova de 100 km, acho que era 2, 3 semanas depois da Holanda, né? Eu tava correndo ali e querendo terminar inteiro para correr os 100 km, eu não tava nem ligado em recorde mundial, eu tava preocupado em ganhar um mundial e terminar bem para correr os 100 km de Santander, né? Então, foi ali que eu machuquei meu pé. Em 97, 96, 97, 98 foi quando eu operei o pé, né? E eu bandeirei várias provas. Bandeirei muitas corridas. Foi muito frustrante. Você gosta tanto de treinar quanto de competir? Ou para você a competição ainda enfim, é o que mais te motiva, vamos dizer assim? Tipo assim, você para competir bem tem que ter muita vontade de treinar, né? Se você não tiver vontade de treinar, você não vai competir bem, né? Não tem como competir bem, né? Quando você tem vontade, né? Quando você sai para treinar com vontade de manhã, dor faz parte, fadiga faz parte. Mas você precisa estar com uma... Agora eu vou tomar alguma coisa para... Você precisa estar inscrito numa prova, você precisa estar com o objetivo de uma prova para você... tipo assim, quando eu... Já apareceu provas assim, como eu te falei, o Mundial da Itália, quando eu subi do Mundial da Itália, eu subi 3 dias antes para correr o Mundial da Itália. Eu subi numa quarta-feira para correr sábado. Uau. Não vou nem te contar como é que foi minha viagem, porque se eu te contar, né, eu tive um ataque um dia antes... por falta de comida, falta de bebida no hotel, me urinei inteiro, tu não sabe que eu passei um dia antes. Né, foram 3 dias perdidos na Itália que eu passei, né? Não vou contar, senão a gente vai acabar amanhã aqui, como é que foi a minha história. Ô Valmir, você sempre foi esse cara, assim, como é que eu posso te dizer, assim, esse cara tipo, que se atira, você topa aí no Mundial 3 dias antes, você viaja sozinho, você e a tua mala, você dorme em cima da bagagem do trem, você dorme no sofá e tá tudo bem? ou foi uma coisa que você, enfim, foi se vendo, entre aspas, obrigado por questões também de estar economizando, por questões aí de falta de ter pessoas para te acompanhar? De onde que vem esse teu jeito, assim?
que eu falo para você, é a vontade. Né? Quando você tem vontade, você pode dormir no bagageiro, dormir no banco da praça. Né? Eu acho que quando você tem um sonho e vontade, você é superador, você supera tudo, entendeu? Tudo na sua vida, entendeu? É o que eu te falar, a maior vitória da minha vida foi ter superado aquela minha primeira doença. O resto, para mim, ficou mais tranquilo. Te definiu como atleta, né? Ou talvez até como pessoa, essa retrocolite. E foi. Né? E as provas também me definiu. As minhas corridas me ensinou que temos dias bons e ruins. Não é todo dia que você está feliz. Não é todo dia que você está infeliz. Né? Então tudo na vida passa. A dor passa, a felicidade passa, a infelicidade passa e a vida continua. Olhando para trás, né, uma carreira tão longeva, essa tua longevidade também impressiona, né? Você, da tua primeira ultramaratona em 1990, até esse ano, agora, 2019, você não tem sinais de que vai parar, você vai fazer a tua Spartathlon lá na Grécia, agora em setembro. Que legado que você acha que você está deixando, que você está construindo? Assim, como é que você gostaria de ser lembrado? Como é que você gostaria de estar vendo notícias suas na internet? O Valmir, o cara que fez isso, o cara que levou o Brasil no topo do mundo aí nas ultramaratonas. Assim, o que você acha que você está construindo? Sabe aquilo lá que tem algumas premiações, algumas coisas que a gente vê na televisão, que é um prêmio pela carreira do sujeito, pela vida do sujeito? O que você acha que você está construindo? O que você gostaria de estar deixando para o esporte nacional? Um cara de tanto talento, tanta dedicação, tanto amor, como você já citou amor aqui umas 15 vezes. O que você gostaria de estar deixando para as próximas gerações, para sua netinha? Que mensagem que você gostaria de estar deixando para o esporte brasileiro? A mensagem que eu queria deixar era assim, né, que surja, que as pessoas, né, tem os amadores que fazem ultramaratona, que eu conheço bastantes deles, né, muitos deles, e que surja alguém no Brasil que tente, que tenha amor, vontade, a genética, né, de fazer aquilo que eu fiz para a ultramaratona no Brasil, é aparecer novamente, né, que foi na época que eu sobressaí, e a gente precisava de atletas nesse momento, né, que nem o atletismo anda, que nem você fez uma pergunta sobre o atletismo, como é que está o atletismo? Eu ia falar isso país, agora. né? Como é que está na tua visão? Aí eu vejo assim que a gente perdeu os professores de educação física nas escolas, né? Eu vejo muitos professores se formar, mas ninguém quer ser professor de educação física na real, né? Hoje as pessoas querem ser personal, querem ser treinadores, né? E a gente perdeu a base do professor de educação física da escola que eu tive. Eu tive o professor Rodolfo, na Escola Auxiliadora da Instrução, lá na cidade de Santos, que ele dava atletismo, handebol, né, futebol de salão, dava tudo, né? E a gente perdeu a base, né? Isso não é muito legal pro esporte nacional, né, no Brasil. Como aqui nos Estados Unidos, os esportes são nas escolas, nas universidades. Como é que tu vai concorrer com os Estados Unidos se os esportes são nas universidades e escolas? Entendeu? Não em prefeituras, né? Aqui é escola e universidade, né? Então tinha que dar mais atenção às escolas, universidades, onde são os atletas, né? E eu não vejo esse caminho no Brasil. A gente vê mais englobado em prefeituras, né? No público, né? A gente tem que jogar mais o esporte para a escola, mais para a universidade. E ultramaratonista?
como é que a gente tá em termos de destaque? Antes de você a gente teve, aí você desculpa a minha ignorância, eu de fato não sei. Antes de você a gente teve algum ultramaratonista de destaque no Brasil? Talvez não tão campeão quanto você? Olha, nós tivemos na década de 90, nós tivemos o Jaime, fez 6,55, tivemos o menino lá de o Jaime Lara de Santos, fez 6,55, depois tivemos o Luiz Carlos lá de Guarujá, fez 6,47. Mas competiam com você ali na mesma época, década de 90. Na mesma época, só que infelizmente nessa época 6,47 hoje seria uma marca muito boa. E naquela época para você estar entre os melhores do mundo, você tinha que rodar. Eu cheguei uma época que o cara tinha que rodar menos de 6 horas e 25 minutos. Mas depois de você, a gente não teve mais outro destaque no Brasil? Tivemos um paranaense com 6 horas e 33, o José Ângelo. Tivemos o Dama lá de Cubatão, que treinou comigo, também fez 6,37, 6,40 e pouco, acho. Né? Tivemos esses atletas, mas nessa época nós tínhamos um nível muito alto de corredores de 100 km pelo mundo, né? Então nós tivemos uma queda muito grande a nível mundial dos corredores de 100 km de rua, de 2000 para cá, né? De 80 a 90, nossa, né? E que nem eu falo, as provas de 100 km tem que ter exame antidoping, tem que ter medição pela confederação do país, né? Tem que ter todas as normas da IAAF, né? Para homologar as marcas, que nem eu tive meu recorde do mundo, punha um belga na minha frente que a sua marca não era homologada, entendeu? E minha confederação e você pode ver lá no site da IAAF que o recorde europeu não é do belga, é do italiano Mario De Marchi, entendeu? E na época punha esse europeu na minha frente. Entender essas coisas. Então, mas você descobriu nessa tua vida aí de corredor algo sobre você mesmo que você por acaso não sabia? Tipo, eu não sabia que eu era tão insistente, eu não sabia que eu era tão... Alguma coisa assim que essas provações te fizeram descobrir, sei lá, de repente até a própria Kelly, né? Acabei descobrindo que eu sou um cara assim muito focado, muito teimoso. Teimoso. Eu acabo fazendo as coisas assim, eu acho que, tipo assim, quando eu corria o meu 100 km para 6 horas, tem que ser rápido, né? A menos de 3,50 por quilômetro. Eu achava aquilo tão natural, tão fácil, né, de fazer, né? E eu achava que aquilo ali nunca um dia iria acabar, né? Eu achava que aquilo ali era muito fácil. E quando às vezes eu estava correndo acima de 4, assim, numa prova, eu achava que tá muito ruim isso aqui. Você é um cara que se cobra muito, Valmir? Muito. Sabe, muito mesmo. Eu me cobro muito. Por um lado é bom, né? Por um lado é muito bom. Para você chegar no máximo, você tem que se cobrar muito, né? Mas uma coisa assim, eu nunca tirei do chão foi meus 2 pés, entendeu? Todas as provas que eu ganhei, os resultados que eu fazia, eu achava uma coisa assim normal, entendeu? Eu não achava nada fora do comum, entendeu? Para mim, eu não achava assim que eu fiz alguma coisa fora do comum, entendeu? Eu achava que eu fiz uma coisa normal. Entendi. Entendeu? E isso com certeza te ajudou a chegar onde você chegou, né? Que é sei lá, o eterno, não descontente, mas assim, o cara que tá sempre achando que pode fazer melhor, né? Não, achando não. O que eu podia fazer melhor, eu sempre falei para você, né? Que foi até 1995 que eu sabia que eu podia fazer o melhor, porque eu tinha os meus pés saudáveis, né? Eu tinha minhas forças, né? Eu podia ultrapassar meus limites, né? E quando eu operei meu pé, eu já senti que eu não podia ultrapassar meu limite, sabe? Meu pé, ele não passava mais daquilo, sabe? Então, antes de eu machucar o pé, eu podia fazer tudo que eu queria. E eu... Dor,
fadiga, isso pra mim. Sim, eu acabei não perguntando, mas essa cirurgia, você nunca mais foi o mesmo, por quê? Você não tem mais a mesma mobilidade? Tem alguma limitação física? Eu fiz uma cirurgia grande, né? Eu tive que desinserir o tendão. Hoje eles não fazem isso. Naquela época eles desinseriram o tendão de baixo do calcâneo. Sim, onde fica o esporão. Depois eles prenderam para arrancar o osso. Tiveram que arrancar o osso na talhadeira, arrancar a bolsa. Depois eles prenderam o tendão com aquelas argolas, tipo anzol de pesca. Entendeu? E meu tendão, meu pé perdeu a força. Né? Não tive mais dor. Tinha um ossinho que eu queimava muito do lado. Nossa, como ele queimava. Meu Deus do céu. Ficou queimando o osso na lateral do pé porque eu pisava errado. Nossa, era agoniante nos treinos. Dor você não tem mais. Você só não consegue desempenhar. Meu derretia de tanta dor. Eu perdi a força, né? Meu pé, tipo assim, ficou a 90%. Pra não falar 50%. Cara, exigente pra caramba. Aí depois eu operei o outro, né? Eu operei os dois. Do mesmo problema? Eu operei o outro. Eu operei o outro em 2007. Quando eu fiz a Badwater, meu médico falou assim: você não vai conseguir terminar, porque você não tem condições mais de correr com esse pé assim, né? Eu falei: não, mas eu tenho que ir, porque tem o pessoal da Brooks do Brasil quer que eu vá. É interessante tudo pra mim e pra eles, e acabei indo assim mesmo. Tá. Como é que você está lidando, né, já que você é um cara tão exigente, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, Valmir, como é que você está lidando com as limitações que a idade vai impondo? Olha, eu vou falar para você, se não fosse minha cirurgia que eu fiz, Deus sabe o que faz, né? Eu não sei o que eu era capaz de fazer, entendeu? Porque você se sente, vamos dizer, tão forte quanto você se sentia quando você tinha 40 ou 30? Mentalmente, assim, a vontade minha é muito grande, mas Deus sabe o que faz, né? Porque meus pés não deixaram mais correr que nem eu corria antes, né? Eu treino tudo, mas sempre com aquela limitação. Mas Deus sabe o que faz. Imagina com meus dois pés que eu era capaz de fazer. Valmir, e você treina hoje diferente, de uma maneira diferente de quando você treinava, antes de 1995? Ou diferente de 10 anos atrás, quando você tinha 45? Você reduziu, você aumentou, você mudou, você corre menos vezes? Tipo assim, eu tive que evitar muito o areião, né? Porque o meu foco, meu segredo era o areião. Quem corre no areião, corre em qualquer tipo de terreno. Corre na neve, corre na trilha, corre na pista, corre em montanha, corre em qualquer lugar. Aliás, você correu na esteira também, né? Corre em qualquer lugar, O cara que treina no areião, os treinos que eu fazia no areião, eu corria qualquer distância, em qualquer tipo de terreno. Mas depois que eu operei, machuquei meu pé em 95, né? Aí eu já não pude mais fazer meus areiões que eu fazia, né? Porque meu pé batia no areião e já não saía mais o pé direito, antes de operar o esquerdo, né? Porque, tipo assim, eu voava em cima do areião, eu corria menos 4x1000 em cima da areia fofa, né? Eu corria 42 km a menos de 4x1000, cada vez ia soltando mais, naquele sol quente, né? E tomando água de chuveiro, né? Água de chuveiro da praia, me dava prazer aquilo, nossa, como me dava prazer. Na praia, ninguém me ajudando. Hoje é gel, é suplemento, é não sei o que, não tava mais nada disso, nada, era água de chuveiro, né? Que eu falo, o corpo se adapta a tudo, né? Por isso que eu não confio em levar vantagem no esporte, entendeu? O corpo se adapta a tudo, entendeu? Ele se adapta. Você é a prova disso. A prova, e 2 atletas que eu treinei no passado só não foram mais porque ele falaram, não dá pra aguentar o Valmir, não. Porque, tipo assim, eu controlava muita parte deles fora do treino, sabe? Era comer, dormir e treinar. Não pode sair, tem que ficar aqui. Não pode ir pra shopping, não pode sair, não pode ir pra festa, entendeu? Aí fala, não
Me chega. Ô, Valmir, Vamos para outro treinador, não dá não. é difícil, é uma rotina espartana, né? Ô, Valmir, a Natasha gosta de correr? É pra ser. A Natasha, ela é muito inteligente. Muito inteligente. Não é porque é minha filha, mas ela é muito inteligente. Ela é analista, né? A profissão dela. E ela trabalha aqui na Merck, aqui nos Estados Unidos, que é a América, inclusive, a gente fala. Né? Isso. Ela nadou, né? Ela nadava. Um dia eu levei ela pra correr na praia. Ela não vinha, mas ela não quis. Eu também não forcei. Mas ela já correu 3 maratonas, ela legal, pra saúde. Né? Fiz competitivo. Ela gosta muito de correr, mas pra saúde, não competição. E o Henrique? Competição você já deixa. O Henrique vai ser corredor? O Henrique. Nossa, não é porque ele não é tudo. Vou te falar, ele tem inteligência, esse moleque. Nossa, ele olha, ele faz umas coisas que tu não acredita, esse moleque. Ele analisa tudo, até fechadura de porta, tudo que ele pega desde bebezinho, ele olha. Ele vira, ele olha, impressionante. E ele tem umas coxas, né, igual a minha quando era bebê. Ele olha lá. Eu chamo ele de bundudo. Ele é bundudo e pernudo. Daqui a 20 anos a gente vai saber. Muito forte, as pernas dele não param. Eu já falei, esse moleque vai ser jogador de futebol. Que eu queria ter sido, né? Eu só não fui por causa do meu joelho esquerdo, né? Eu não te contei a história do meu joelho esquerdo. Mas o joelho nunca te atrapalhou pra correr, te atrapalhava pra jogar futebol, é isso? Ele atrapalhou pros dois, né? Porque eu, na minha infância, eu tinha uma dor no joelho. Aí minha mãe me levou no médico do NPS na época e me deram uma anestesia geral e acordei com aquele osso abaixo da rótula, eu esqueci o nome. Patela. Me furaram todo aquele osso do joelho. Ali embaixo da patela tem um osso que eu esqueci o nome dele. Me furaram todo o joelho na minha infância. Aí eu perdi o reflexo, né? E eu me lembro que eu queria correr provas mais velozes, tipo 5.000, 10.000, provas mais curtas. Só que quando eu exigia a velocidade da minha perna esquerda, ela não tinha o reflexo para acompanhar a perna direita, entendeu? Ela tinha uma dificuldade para acompanhar a outra perna. E até no futebol também, eu não tinha firmeza nessa perna, né? Então, ele me atrapalhou, mas o Henrique não. Meu neto acho que vai ser jogador de futebol. Legal. Tem muita força. Tomara, saúde aí pra ele. Valmir, parabéns aí pela tua carreira. Obrigado por ter dedicado aí um pouquinho do teu tempo aí pra esse bate-papo. Foi muito legal, um cara que eu admiro aí faz muito tempo. Pra mim foi um prazer aí te conhecer aqui virtualmente, mas ouvir aí de você um pouco da tua história, desse teu amor, dessa tua paixão pela corrida. Boa sorte, né, na Spartathlon, daqui a pouquinho aí em setembro na Grécia, e boa sorte nos próximos desafios, cara. Você é um cara que merece, é um atleta brasileiro aí que... Obrigado. E além da Spartathlon tem... Muito obrigado. Mas além da Spartathlon tem outras provas aqui nos Estados Unidos que eu participo, são provas de trial, né, que não exige velocidade, exige mais força e resistência, né? E com a minha idade a minha velocidade vai desaparecer. Tem algum plano de você se aposentar, Valmir? Que nem eu falo, né? Quando eu tiver vontade, minhas pernas deixar eu treinar, eu vou continuar. Mas na hora que minhas pernas não deixar mais eu continuar, aí eu vou pedalar, vou caminhar. Mas quando elas deixarem eu correr, eu não posso dizer se eu vou parar esse ano. O próximo ano fazem 30 anos que eu corro ultramaratona. Já fazem muitos anos, né? Eu corro desde os 14 anos que eu comecei na escola, né? Comecei a correr ultramaratona em 1990. E Deus é que sabe, né? Vamos ver tanto que eu posso ir. Mas quando as pernas puderem deixar eu treinar, eu vou continuar. Quando ela falar não dá mais, aí eu vou parar. Bacana, cara. Obrigado, e é isso, cara, um grande abraço para você, para Kelly, para Natasha, parabéns aí pelo Henrique e boa sorte na Spartathlon e nas provas aí do teu calendário o resto do ano. Muito obrigado, Michel, muito obrigado por tudo e gostei muito de ter falado com você. Legal, cara, um abração. E este foi Valmir Nunes, pessoal.
Obrigado pela audiência. Se você curtiu, vai lá no Endorfina BR no Instagram e me conta, me diz. Principalmente vá nas redes sociais do Valmir Nunes. Eu estou colocando agora aí no post do episódio de hoje, no site endorfinabr.com, os links para as redes sociais do Valmir e para muitos assuntos, muitos atletas que a gente conversou aqui hoje, para que você também consiga aprofundar um pouco mais o seu conhecimento ou matar a sua curiosidade já de uma maneira mais direta, reta e prática. E é isso, digam lá pro Valmir se vocês curtiram, que vocês gostaram ou não gostaram, comentem que vocês ouviram o bate-papo nosso aqui no Endorfina Podcast hoje, com certeza ele vai ficar feliz e vamos torcer, né? Daqui a pouco ele disse que é no finalzinho do mês de setembro, ele vai estar correndo essa prova Spartathlon lá na Grécia, e vamos estar acompanhando um cara 55 anos com essa energia de fazer inveja. E se você curtiu, ouça, e não ouviu, ouça o episódio também com 2 outros ultra corredores. O Carlos Dias teve aqui também faz poucos episódios, e no ano passado, se eu não me engano, 2018, eu bati um papo bacana com o Nato Amaral, embaixador da Comrades no Brasil, já que o Valmir confessou aqui que tinha, né, esse sonho de participar da Comrades no seu melhor desempenho. É isso, pessoal, foi um prazer, muito obrigado. Semana que vem mais um episódio especialíssimo para a gente ouvir as histórias aqui no Endorfina Podcast. Um abraço e até a semana que vem. Este episódio foi um oferecimento da Probiótica. Por sinal, tenho certeza de que você já tem acompanhado o trabalho muito legal que a Probiótica vem fazendo, investindo não apenas na fabricação de produtos de primeira linha, é claro, mas também ao patrocinar provas e atletas. Aliás, parabéns à Probiótica pela iniciativa. Estamos precisando de empresas que acreditem no esporte de uma maneira sustentável, e o apoio aos atletas profissionais é uma parte importantíssima nesse processo. Aliás, muitos atletas já comentaram a esse respeito aqui no Endorfina. A Probiótica produz uma linha específica de suplementos da mais alta qualidade para os esportes de endurance, tanto para os seus treinos quanto para as provas. Você encontra uma linha completa de carboidratos, desde o tradicional Carbap Gel até o Carbap Pós 4x1, diversos tipos de proteínas, energéticos como a D-ribose e a destrose, glutamina, creatina e os BCAAs que seu nutricionista já deve ter recomendado. Estes produtos e toda a extensa e completa linha de suplementos da Probiótica você encontra na Quality Nutrition. Apenas uma loja com a experiência, conhecimento e excelência da Quality Nutrition é capaz de oferecer a variedade e o atendimento que você procura. Uma ideia bacana da Quality Nutrition, e que ao meu ver foi uma grande sacada do Marcelo Kim, foi a criação dos combos promocionais. Você compra 3 produtos iguais e ganha um desconto que pode chegar aos 50%. Outra sacada é a Quality Week. Em toda a última semana do mês, cerca de 80 produtos nacionais e importados entram em promoção, com descontos que também podem chegar aos 50%. Além dos 3 endereços em São Paulo, você pode comprar convenientemente de qualquer lugar do Brasil através da loja virtual da Quality Nutrition. Você tem literalmente na ponta dos dedos acesso a uma quantidade inimaginável de marcas e produtos. Acesse qualitynutritionloja.com.br e faça suas compras hoje mesmo. A Probiótica é patrocinadora oficial do circuito Ironman Brasil e 3-Day Series 2019. probiotica.com.br. Acesse o site agora mesmo e conheça a linha completa de produtos da Probiótica. No Instagram, Probiótica Oficial e Quality Nutrition Loja. Siga os perfis e fique por dentro das últimas novidades dessas 2 marcas. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina e uma galeria de fotos da história do triatlon brasileiro. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina na iTunes Store ou Spotify e compartilhando com seus amigos. Lembre-se de enviar suas sugestões, críticas e comentários através do perfil Endorfina BR no Instagram ou através do Endorfina com Michel Bogli no Facebook. Um abraço e até a semana que vem.